Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de eletricidade que será cobrada em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Uma fonte de íons está produzindo íons de 6 mols de lítio, que possuem carga mais E e massa 9,99 vezes 10 a menos 27 kg. Os íons são acelerados por uma diferença de potencial de 10 kV e passam horizontalmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme vertical de módulo B igual a 1,2 Tesla. Calcule a intensidade do menor campo elétrico que, aplicado na mesma região, permite que os íons de 6 lítio atravessem a região sem sofrer nenhum desvio. É uma questão muito interessante do assunto de eletricidade, porque envolve a parte de campo elétrico e a parte de campo magnético, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é o quê? É desenhar o problema que ele está falando aqui, certo? Só que tem um detalhe, né? Talvez alguém seja levado a querer usar esse número 6 aqui. Mas não, tá? A gente só vai usar apenas uma carga, né? No caso um valor, né, de carga para os íons, que aí tem vários, para poder calcular o campo elétrico em cada carga, certo? Então vai ser um processo individual aqui. Então vamos começar desenhando aqui o nosso problema. A gente tem aqui como se fosse um tipo de eletrodo, né, onde aqui vai ter um potencial positivo e aqui um potencial negativo, certo? E ele disse aí que esse potencial é de quanto? A DDP é igual a 10 kV, certo? E a nossa partícula está aqui, ó. Ela está se movimentando nesse sentido aqui, certo? Aí aqui tem um detalhe, pessoal. Ele diz que... Vamos lá, vamos anotar os dados que ele diz aqui, né? Ele deu a carga do elétron, né? Mais E positiva. Isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele deu a massa também. A massa é 9,99 vezes 10 a menos 27 kg. E ele diz também que esses íons são o quê? Acelerados, né? Se eles são acelerados, então quer dizer que existe uma força que produz essa aceleração. E essa força é justamente a força devido ao campo elétrico que é criado aí no interior dessas duas placas aí, certo? Então a gente vai ter aqui uma força elétrica nesse sentido aqui. Por quê? Porque a nossa carga, ela é uma carga o quê? Positiva, né? É uma carga positiva, né? Mais é. E quando a gente tem um sentido de um campo para cá, ó, o campo está nesse sentido aqui, do mais para o menos, tá de cima para baixo. A força elétrica que age sobre essa partícula, por ela ser positiva, é justamente nesse sentido aqui para baixo, certo? Por ser positiva é nesse sentido, é no mesmo sentido do campo. É uma carga positiva. Se fosse uma carga negativa, seria no sentido contrário. Como ele quer que a partícula ela não sofra nenhum desvio, então quer dizer que a gente precisa ter uma força magnética apontada para onde? Apontada para cima, né? Já que ele diz que tem um campo magnético aqui
uniforme, para que essa força magnética esteja nesse sentido aí, anulando a força elétrica, sem fazer com que a partícula sofra nenhum desvio, a gente aplica a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, certo? E vai descobrir que o nosso campo magnético ele vai estar entrando aqui na nossa lousa digital aqui, certo? Bom, é isso aí. Com isso, já temos todos os dados, a gente já pode ver que essa força aqui vai se anular com essa, né? Então a gente tem que a força elétrica, o módulo dela, tem que ser igual à força, o módulo da força magnética, para poder a partícula não sofrer desvio, certo? E a gente sabe o quê? Que a força elétrica aplicada numa carga pontual é Q vezes E. Deixa eu botar o E aqui, que faltou colocar, né? Isso aqui tem que ser igual à força magnética. A força magnética numa partícula em movimento é a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno formado entre a velocidade e o campo, que no caso aqui é o que? 90 graus, né? Então, a gente vai ter que Q vezes E vai ser igual a Q vezes V vezes B, certo? Aí eu posso cortar a carga com a carga aqui. Como ele está querendo o campo, eu vou deixar o campo sozinho. Então, E é igual a V vezes B. O B eu tenho, ele deu no enunciado. Certo? O B eu tenho, mas eu não tenho EV. Eu não tenho essa velocidade aqui. Como é que eu faço para poder achar essa velocidade aí? Bom, existe um teorema bem famoso chamado Teorema da Energia Cinética, né? Que diz o quê? Que o trabalho realizado por um corpo é igual à variação da sua energia cinética, certo? É exatamente esse teorema aqui, que a gente chama do Teorema da Energia Cinética, que vai nos ajudar a responder exatamente o problema aí da velocidade que a gente está querendo. Então vamos lá. Esse trabalho realizado. Qual seria esse trabalho realizado por essa partícula? A gente sabe que a partícula está submetida a essa diferença de potencial aqui. Se ela está submetida à diferença de potencial aqui e a gente tem uma partícula, a gente pode utilizar aquela expressãozinha, né, do trabalho ou energia potencial elétrica, que é dado em função da carga e da diferença potencial, que é justamente isso aqui. Ó. O trabalho é igual a Q vezes a diferença de potencial dada. Isso aqui é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final, mv² sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv0² sobre 2, certo? E aqui tem um detalhe, para poder essa consideração dar certo, a gente tem que considerar que as nossas partículas elas saem com a velocidade inicial de zero, estão saindo do repouso, certo? Senão não vai dar certo. E aí, fazendo isso, a gente tem que no caso a nossa carga aí é essa carga daqui, né? Que ele deu, mas vamos deixar assim como Q. Vai ficar Q vezes a ddP é igual a M vezes V² sobre 2, certo? E aí eu sei que, isolando meu V² vai ficar V² vai ser igual a 2 vezes a carga vezes a ddP dividido pela massa. Isso aqui vai ser igual a raiz 2 vezes a carga vezes a ddP sobre a massa. Pronto, a gente achou aqui a nossa velocidade que estava faltando. E agora o que é que a gente faz? A gente substitui aqui na nossa velocidade para ter a nossa expressão final. Certo? Então, por fim, a gente vai ter que
o campo elétrico, que é o que ele quer, né? Vai ser igual a velocidade, que é igual a raiz disso aqui que a gente achou, ddP sobre a massa, vezes o campo, né? Aí eu posso colocar o campo para dentro da raiz, colocando ele ao quadrado dentro, né? Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes Q vezes a ddP vezes o B ao quadrado sobre a massa. E aí, substituindo esses valores aqui, para não ficar perdendo tempo, que é só substituir, a gente vai ter um valor de E aproximadamente igual. Aí vocês não tiram a raiz, é só substituir os valores dentro. Vai dar um valor de E aproximadamente igual a 46,24 vezes 10 a décima volto por metro, no caso, né? Não dá para colocar aqui, mas é essa a nossa resposta aqui, certo? Está na nossa letra E. Beleza? Bom, o detalhe aqui dessa questão é a gente primeiro imaginar o que ele está querendo, né? Ele está falando que a partícula está passando horizontalmente, a gente fez esse desenho aqui, né? Numa região onde tem uma diferença de potencial de 10 kV, que a gente colocou aqui, o campo elétrico está apontado para baixo, né? O campo magnético está entrando na folha justamente para fazer com que as forças se anulem, certo? Então o esquema é exatamente esse, né? Essa partícula tem essa velocidade aqui, certo? Aí no mais é a gente só lembrar das expressões, né? Da força elétrica, força magnética e principalmente aqui do nosso teorema da energia cinética, porque sem ele a gente não conseguiria resolver, levando em consideração que essas partículas estão partindo do repouso. E aí manipula, isola o que for necessário, depois substitui os valores e calcula o valor que ele quer, que no caso é o campo aqui, beleza?